noite, companheiros, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio, com o nosso estudo semanal do livro, O Céu e o Inferno. Para a gente iniciar o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura de um trechinho, do livro Dr. Inácio em Gotas, que fala para a gente assim: morte e despertar. Ao choque da morte física, a que, sem dúvida, se submete incontável número de vezes ao longo das vidas sucessivas, o homem gradualmente desperta e, aos poucos, começa a se enxergar em sua essência, tomando as rédeas do destino nas mãos. Muito apropriado, para o nosso estudo hoje. E aí eu convido os companheiros a unir os pensamentos para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, nosso querido irmão Clarencio e tantos outros benfeitores anônimos da nossa casa, nossos guias, nossos protetores, enfim, rogamos a todos o amparo, as bênçãos para o nosso momento de estudo. Envolve-nos, Mestre querido, que possamos, nesta noite, clarear um pouco mais as nossas ideias, confortar os nossos sentimentos, aliviar o coração, enfim, para que possamos compreender e caminhar mais firmemente durante a vida. Que possamos, através dos exemplos trazidos por Kardec, por esses espíritos, que possamos compreender a nós mesmos. Obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, o nosso estudo, do Céu e Inferno, nós estamos na segunda parte, que é a parte dos exemplos, e nós estamos no capítulo 4, que fala dos espíritos sofredores, ok? E hoje o espírito que nos traz o ensinamento, que Kardec nos traz, é o Ferdinand Bertin. Tá? Ele se manifesta espontaneamente lá na sessão, lá na Sociedade Espírita Parisiense, e ele traz a seguinte comunicação. Ele diz assim: estou no medonho abismo, auxilia-me. Ó meu Deus, quem me tirará deste abismo? Por toda parte o marulho das vagas. O que é o marulho das vagas? É o barulho das ondas, a inquietação do mar, Ele está no mar. Ó meu Deus, vejo o meu corpo. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro, tende piedade. Nós nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Ó, afogo-me. Mas que vejo? Meu corpo balouçado pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe! Se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita e chora-me como mártir, e não como infeliz castigado. Traz uma comunicação assim, bem sofrida, bem difícil realmente, E aí a gente observa um fato, que é comum a todos nós, Nós já passamos em outros momentos, em outras existências, enfim, e esses espíritos trazem uma semelhante ideia, comunicação, visão do que eles têm, do que eles sofreram nesse momento do desencarne, que é a perturbação espiritual. O que é essa perturbação? É o momento da transição, É como você despertasse de um sono muito profundo e aí você precisa de um tempo para se localizar onde é que eu estou, Somente se você acorda num lugar diferente,
E aí precisa se situar. A perturbação espiritual é semelhante, né? Você acorda, você não desperta e não entende muito bem o que está acontecendo à sua volta, né? E nele a gente observa isso, né? Ele pede socorro e vê o corpo, né? Então ele fica naquela agonia do afogamento, enfim, né? Ele traz todas essas sensações no discurso, né? Na fala dele, né? E aí a gente destaca essa questão da fala do Ferdinand, que a gente frisou bem, né, que é comum a muitos espíritos, que é o pedido de prece, né? Ele frisa: orai por mim, né? Ele pede, né? Ele pede que ele clama pela prece, né? Que é por conta que a prece, a oração trará alento, né? Com certeza levará para ele o alívio, o refrigério para a agonia que ele passa. A gente não vai ler, não, mas a gente vai relembrar lá no Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos nos acompanha em tudo, as questões que lá na terceira parte, onde fala das leis morais, na lei de adoração, que é o capítulo 2, Kardec faz alguns subtemas e destaca o tema sobre a prece, que vai da questão 658 a 666. Tá? A gente não vai ler não, mas só para dar uma resumida, né? O quão é importante a prece para nós encarnados, para os desencarnados, seja quem for, na situação difícil que se encontre, seja ela qual for, né? E no caso desse espírito que sofre, né, que está no mar, né, a gente observa que ele desencarna pelo afogamento, né? E aí ele pede prece, né? E o quanto que a prece é de extrema importância. E Kardec destaca nessas questões, nessas questões que ele traz no Livro dos Espíritos, a importância, né, e a utilidade da prece pelos espíritos sofredores, o quanto que ela é útil para esses espíritos, tá? Depois vocês deem uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, vai da questão 658 a 666. E nessas todas a gente vai destacar a 664, que é exatamente a prece pelos espíritos sofredores, ok? Porque a gente já leu, né? Quem está acompanhando já deve ter ouvido a gente falar sobre essas questões, sobre a prece e sobre a perturbação. Então a gente vai dar uma passadinha só, tá? E aí a gente vai lá, né, destacar mais uma vez a questão que ele fala, que é muito interessante, que traz essa questão da perturbação, né? Da dúvida, o que está acontecendo, né? Que ele fala, né? Nós nos salvaremos os dois sobre essa tábua. Que dois? Ele, espírito, e o corpo, que ele vê, né? E ele não entende, ele se sente vivo, ele é espírito, ele não perece, né? O que perece é o corpo, né? E ele se sente vivo e vê o corpo e o vê, e aí não entende, né? Ele pede socorro porque ele vai se agarrar ali àquela tábua e ele e o corpo vão se salvar, né? Isso ele não entende, mas é o que ele expressa, né? E aí ele fala: ó, afogo-me, né? Mas o que vejo, meu corpo balouçado nas ondas, né? Pelas ondas, né? Então ele não entende essa questão da como pode, né? E aí a gente vai destacar uma coisa que é importante também na questão da perturbação espiritual, né, nesse momento do desenlace, e que pode perdurar, a gente já viu isso também, pode perdurar dias, meses, anos, dependendo da situação, né, da condição espiritual, né, que o espírito se encontra. Aí a gente vai dar um pulinho lá na questão 165, que na verdade não é a própria questão, mas é um trecho da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, e um subtema perturbação espiritual. E aí a gente vai ler um trechinho do comentário de Kardec, tá? Ele, ao final das questões, são 3 questões somente, esse subtema,
E aí tem um trecho do comentário de Kardec que é muito importante para destacar, para a gente associar, que explica a condição do companheiro, né, do espírito. Que Kardec diz assim: essa perturbação apresenta circunstâncias particulares conforme o caráter dos indivíduos e principalmente conforme o tipo de morte, né? Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc. O que seria apoplexia? É equivalente a um AVC, ou então uma hemorragia interna muito grave, né? Então são situações que podem levar ao desencarne, tá? Aí Kardec continua: o espírito se surpreende, fica perplexo e não acredita estar morto, que foi exatamente essa situação, né? Ele se vê e vê o corpo, se agarra à tábua para se salvar, pede socorro, os dois vão se salvar, né? Ele não entende, né? Ele fica, exatamente isso que Kardec fala, ele está perplexo, né? Ele defende essa ideia obstinadamente. No entanto, vê seu corpo, sabe que é seu, mas não compreende que esteja separado dele, né? Então, toda essa confusão é exatamente em decorrência do desencarne violento, né, pelo afogamento, né, Kardec vai falar disso também, né? Então, a gente percebe toda essa conturbação do espírito, né? O quanto que isso realmente o afligiu, né? E aí tem os comentários de Kardec a respeito da comunicação, a gente vai passar para esses comentários, né, que é muito interessante, porque a gente comentou logo no início. Esse espírito, ele se manifesta espontaneamente, tá? Ele não foi evocado, porque essas tarefas, a maioria das tarefas lá na sociedade, eles evocavam os espíritos e aí eles eram trazidos por protetores, enfim, espíritos dirigentes daquela tarefa, eram trazidos, os encarnados evocavam, né, os médios, Kardec evocava, e eles eram trazidos, ou eram chamados, né, eram trazidos para se manifestarem, para se comunicarem. E esse espírito não, ele se manifesta espontaneamente, tá? Aí Kardec fala assim, né? Pelo que supôs, fosse de algum a situação, né? Ele está identificando quem era, que espírito era esse, né? Pelo que supôs, fosse de algum desgraçado náufrago, que se lhe viesse manifestar espontaneamente. Mais tarde, que aí eles vão buscar saber, né? O Ferdinand se identifica ao final da comunicação, né? E aí eles vão procurar saber, né? Identificar, ele é um náufrago, vamos investigar, vamos procurar saber, né? E aí eles vão, né? Mais tarde soube ser efetivamente o nome de uma das vítimas de uma grande catástrofe marítima que ocorrera em 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada, né, 6 dias após o naufrágio, né? Então, ele ainda realmente estava naquela situação bem aflitiva, né? O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem, né? Ele naufragou exatamente por conta disso, né? Ele no mar, naquele trabalho tal que ele devia estar realizando, e aí acontece o acidente, ele tenta salvar a embarcação, mas nada consegue, como ele diz, né? Tentativas inauditas, né? Tentativas que não levaram a lugar nenhum, que foram que não tiveram êxito, né? E daí ele naufraga, tá? Aí Kardec ainda fala assim, Kardec ainda pergunta assim, não tendo nenhum parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento,
por que se teria manifestado a este médium em vez de o fazer a qualquer membro da família? É um questionamento que Kardec faz, ao mesmo tempo, né, que ele tipo assim, ele reflete, por que esse espírito não buscou alguém conhecido, alguém próximo, alguém com quem ele tivesse afinidade, né? Isso que Kardec coloca nesse questionamento e, ao mesmo tempo, e logo após ele responde, né? Por questões de afinidade mesmo, afinidade fluídica. Ele diz assim: é que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação, né? Aí não é questão só não é questão de sintonia diferente, né? É questão de afinidade, de características, de acesso, né? De entrelaçamento fluídico mais fácil, vamos dizer assim. A gente lembra de uma situação que aconteceu com André Luiz, né? Emmanuel, que era o mentor, orientador de Chico Xavier, que aí, através de Chico, né, quantas mensagens, quantos livros editados, enfim. E André, né, na espiritualidade, lá em Nosso Lar, ele desejava se comunicar, né, levar aquilo, tudo que ele estava vislumbrando de novo ali em Nosso Lar, ele queria trazer para nós, né, encarnados. E aí Emmanuel fala que existe um médium muito propício, né, seria muito interessante que ele poderia se comunicar através dele, né, que seria Chico. Só que não é de pronto que André consegue se afinizar, né, com Chico. Ele levou um tempo, não lembro exatamente quanto, mas ele levou um tempo para se afinizar, para se harmonizar, para que houvesse essas condições fluídicas propícias para que ele pudesse se comunicar através do Chico. Então, assim, o espírito ele não consegue se comunicar por qualquer médium, né? É preciso características, afinidades aí, uma harmonização fluídica para que isso aconteça. E aconteceu com esse médium, né? E que era completamente desconhecido, né? Kardec ainda fala assim, questões fluídicas da manifestação, né? Porque ele não tinha conhecimento nenhum. Nem o espírito conhecia o médium, nem o médium conhecia o espírito, né? Porque depois que eles pesquisaram, identificaram quem era esse espírito, e não havia nenhum conhecimento, pelo menos naquela vida ali, não existia nenhum conhecimento para que explicasse essa espontaneidade de comunicação, né? Pois bem, então, aí a gente lembra, né? Assim, Kardec ainda fala, né, da questão da perturbação, né, um destaque que Kardec faz. Posto que a morte remontasse a alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Né? Era muito recente, né? Foram 6 dias, não é isso? 6 dias né, do desencarne para a comunicação, para a primeira comunicação. Né? E aí ele estava com a mente muito confusa ainda. Né? Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro. Diz que não quer morrer e fala logo após da causa da sua morte, reconhecendo nela um castigo. Né? Ele fala lá quando ele se comunica, né, que ele não era um Marte, né? Ele era um infeliz que estava sendo castigado. Né? E Kardec ficou intrigado, né, com essa fala do espírito. Né? E ele quer entender isso também, ele vai questionar isso mais adiante. Né? Mas aí Kardec destaca exatamente essa confusão das ideias por conta da morte violenta, né? E o que a gente viu lá no Livro dos Espíritos, no comentário do próprio Kardec, né? Que ele destaca essa questão, né, do espírito se agarra obstinadamente à vida do corpo, sendo que o corpo não tem mais vida.
ok? Aí sim, aí coisa de 2 meses depois, né, ele encerrou a comunicação, Kardec fez alguns comentários, e 2 meses após o espírito retorna novamente de forma espontânea pelo mesmo médium, dizendo assim: a piedade que tivestes dos meus tão terríveis sofrimentos aliviou-me. Que piedade foi essa? A questão da prece. O trabalho que os encarnados, aquele grupo de médios, o Kardec, com os estudiosos ali, aqueles que estavam determinados a auxiliar os espíritos, a entender a situação deles e auxiliar, sempre tinham por hábito orar pelo trabalho, e valendo lembrar, que tudo isso acontecia com a permissão de Deus. Kardec sempre frisa, a questão, se Deus não permitir, nada disso aconteceria. Então, a importância da prece para tudo. E aí ele fala do quanto que a prece, as preces que eles fizeram por ele, o aliviaram. Aí ele continua assim: compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Então, mais uma vez ele frisa, o que aconteceu com ele foi um castigo, foi uma repreensão por uma falta cometida. Sofro continuamente, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas, apiedadas da minha situação. Ó esperança, mas ó pensamento de misericórdia, mas ó o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de esperança, de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o bramir das ondas que me tragaram. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós. Fazem-me bem vossas preces, não me as recuseis. Tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará comunicar convosco. Então, o quanto que era importante as preces, o estar presente ali com aqueles, com Kardec, com aqueles estudiosos, com aqueles trabalhadores ali, com os médios, naquela ambiência da sociedade parisiense, por conta da presença de espíritos ali, com o intuito também de socorrer, de confortar, de esclarecer, e, enfim, isso tudo trazia um grande bem-estar para o espírito, era de grande importância para ele, e isso o aliviava, apesar ele frisa, que mesmo com esse alívio ele tinha noção, ele sabia, dos erros que ele cometera e o sofrimento que ainda estava remoendo-lhe o coração, que ainda estava lhe afligindo o coração de modo subjetivo, afligindo o espírito, os sentimentos do espírito. Enfim, então ele ficou exatamente muito aliviado, mas ao mesmo tempo ele sabia do peso dos erros. Aí passou nessa comunicação. Alguns dias depois, o espírito volta a se comunicar, só que agora por outro médium, não mais pelo primeiro, das 2 primeiras comunicações. Um segundo médium recebe a comunicação espontânea também, mas agora ele já estava diferente, ele já estava mais equilibrado e tal. E aí Kardec dirige a ele algumas perguntas, que a gente vai dar uma resumida também, alguns pontos chaves para compreender melhor a situação do espírito e o porquê daquela manifestação. Aí Kardec questiona ele assim: que vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? Tendes agora a melhor compreensão dessa situação, da situação que ele se encontra? Vossa morte era uma expiação,
podereis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Porque ele dizia que ele estava sofrendo por castigo, né? Porque ele tinha cometido erro, porque ele era um infeliz, né? Então era uma expiação, ele estava sofrendo merecidamente, né? Na concepção dele, né? E aí ele vai esclarecer dentro das possibilidades. Ele diz assim: em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Né? Ele fica bem aflito com a situação dele, mas é aquilo, nada é por acaso. Né? Os sofrimentos, as angústias, a gente tem lá no Evangelho, né, a causa das aflições, a gente vai buscar lá no capítulo, eu não marquei, assim, me veio à mente agora, né? Mas só procurar lá no índice, né, fala das causas atuais, das causas anteriores, das aflições, enfim, todo sofrimento ele tem uma origem, né? Seja nessa vida, seja em outra. Né? E aí ele fica, para ele parece que é impossível sofrer dessa forma, mas na verdade era toda a consciência dele que clamava, né? Que estava ali sinalizando que as leis divinas tinham sido, como é que se diz? Ele tinha se desviado da lei, né? Então isso realmente pesava muito no sentimento dele, né? Aí mais abaixo ele diz assim: não posso responder facilmente, né? As questões de Kardec, né? Penso que para junto do médium fui trazido por força estranha, à minha vontade, e servir-me do seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo desse momento do vosso. Quer dizer, ele serviu tão facilmente do primeiro médium quanto deste segundo, né? Então, essa espontaneidade lá no primeiro momento, né, tem a ver possivelmente com as características daquele médium, né? Kardec, ele até fala, tem um momento que ele diz assim, o espírito, na perturbação a quem estava, nem mesmo tinha liberdade de escolha, sendo conduzido instintivamente e atrativamente para este médium, dotado, ao que parece, de aptidão especial para as comunicações desse gênero. Né? E aí era foi uma atração fluídica ali de pronto, né? E não houve uma escolha do espírito, na verdade. Ele agora já tem uma facilidade, ele já está conseguindo se entender, vamos dizer assim. E aí ele diz, né? Sirvo-me do seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo neste momento do vosso. Ele se serviu lá, né? Ele fala, servia-me do braço, né, do primeiro médium da mesma maneira como agora. Né? E havia ali uma facilidade de comunicação com aquele médium, uma facilidade fluídica. Né? E aí uma coisa interessante que ele fala assim: agora experimento um grande prazer, como que um alívio particular. Mas, meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre? Né? Então ele se sente muito bem, é muito bom, é muito reconfortante estar ali se comunicando através do médium, né? Estar naquele local se comunicando. Para ele aquilo é muito prazeroso, traz alívio, traz alento, enfim, mas ele tem receio, né? Porque Kardec fala na questão da expiação, que ele se sente culpado e tal, que ele diz que aquilo tudo foi um castigo. E aí Kardec quer saber gostaria de saber o motivo, né? Por que ele afirma ser castigado, né? Só que ele não tem coragem de falar de primeiro, né? Ele fala isso, né? Meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre? Né? Será que eu consigo expressar isso que me dói, esse sofrimento? Aí os presentes ali o incentivam, o confortam para que ele possa, ele tenha coragem, forças para expressar, né, para dizer o porquê de tudo isso. E aí ele fala: eu era muito culpado, e o que mais me tortura é ter tido por Marte
né? Quando ele tenta salvar a embarcação que ele morre, ele é tido como Marte, né? A mãe ora por ele como Marte, e aquilo para ele era muito doloroso, né? Porque ele sabia que ele não era Marte, né? Aí ele fala, né? Quando em verdade não o fui, né? Ele não foi Marte. Na precedente existência, né? Numa existência anterior que ele foi o Ferdinand, eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Orai por mim. E aí ele segue, ele encerra a comunicação aí. Então, ele sabia, né? Ele tinha feito, ele tinha cometido esses erros, né? De mandar ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar, né? Então, isso era um peso incrível para ele, né? Ele tinha noção do erro que havia cometido. E aí São Luís traz, que orienta, né, o trabalho lá na sociedade, ele traz uma explicação, traz um comentário sobre a situação desse espírito, que diz assim, né? Essa confissão trará grande alívio ao espírito, que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar, né? Essa existência como Ferdinand, porque ele era bem querido, né? Os chefes, né? Os patrões gostavam dele, ele era um bom trabalhador, a família, né? Ele era amado, né? Ele procurou ter uma relação melhor naquela última existência, né? E aí ele comenta, né? São Luís fala, né? Ele tanto foi cruel na anterior que nessa ele desejava ser mais humano. O devotamento que demonstrou era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final, a da morte que teve, né? Porque aí foi similar ao que ele fez, né? O que ele infligiu a outros. Ele escolhe esse tipo de morte, na verdade. Ele fala, São Luís diz, né? Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outros infligira. E reparai que uma ideia o persegue, o pesar de ser tido como Marte. Porque ele sabia, né, inconscientemente, ele sabia que ele não era Marte, né? Será tomada em consideração essa humildade. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação, no qual, por vossas preces, podereis sustentá-lo, fazendo que o trilhe a passos mais firmes e resolutos, né? Perdão. Então, quanto que é interessante, né? Esse espírito decidiu. É muito legal, né? O que a gente leu lá no início, né? Aquela pequena mensagem do Dr. Inácio, que a questão da consciência, ao longo das vidas sucessivas, o homem gradualmente desperta. E o que aconteceu com o Ferdinand, né? Ele despertou de uma existência anterior, com todo o mal, com toda a crueldade que ele havia cometido, e logicamente com as orientações que possivelmente recebeu, ele se determina a ser mais humano, né, a ser melhor. Então é aquela coisa, é a vontade, né? Eu me determino a ser melhor, né? Eu me determino a buscar um caminho melhor, né? A cumprir a lei divina, que está onde? Que está na nossa consciência. E aí, a cada ir e vir, a gente desperta essa consciência, a gente amplia essa consciência. E com ele não foi diferente, né? Ele caminhou ali como São Luís fala, né? Ele cumpriu a expiação dele e agora ele entrava no caminho da reparação, da reabilitação, de se tornar um espírito melhor. E isso é válido para todos nós. Então, vamos finalizando o nosso estudo e eu convido os companheiros a unir os pensamentos para a nossa prece final. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, pelo trabalho, pelo estudo, por aqui estarmos. Que o Teu amor, que a Tua luz possa nos envolver, confortar nossos corações e que tenhamos uma noite tranquila, de paz, de harmonia,
e sempre perseverante no estudo, que nos favorece o crescimento, que nos favorece a compreensão de nós mesmos. Muito obrigada, Senhor. Despede-nos na tua paz. Graças a Deus.